motivo de alegria nesta noite. Sabe por quê? Nós estamos na casa do Senhor, adorando e louvando ao Senhor. O último dia desta campanha, o clamor gera milagre. Se o teu clamor, o Senhor não respondeu no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto, não desista, porque hoje tem o sétimo, e se tu continuar clamando, tu vai receber a tua bênção. Abra suas Bíblias em Josué, capítulo 6, a qual o Senhor preparou. Esperei muito por esse dia, viu? Meu Deus, esperei muito por esse dia. Mas essa noite eu creio que o céu já se abriu por essa noite. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouco. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Josué, capítulo 6, versículo 2. A qual veio a palavra do dia de hoje. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 dias. E no 7º dia, os sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a buzina. Eu quero pedir para todos, lê comigo o versículo 4. 1, 2, 3. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Meus queridos irmãos, hoje é o último dia dessa campanha. Creio eu que quem fez essa campanha do Valor Gera Milagre levantou um propósito com o Senhor. Fez um propósito com o Senhor, pedindo para Ele que Ele viesse abençoar a vida dele, que Ele viesse abençoar a vida financeira, a vida sentimental, a vida amorosa, a vida material, a vida profissional, a saúde e a vida espiritual. A palavra de Deus diz que Josué era um rapaz a qual ele ajudava a Moisés. Ele foi levantado como o lado direito de Moisés. E quando Moisés desceu a sepultura, que subiu para o alto céu, que subiu para o trono do céu, que subiu para ficar com o Senhor na glória, Josué ficou no lugar dele. A palavra do Senhor diz que Josué era um rapaz a qual no capítulo 1 ele estava ali entristecido, estava ali um pouco sem entender o que ia fazer com aquela multidão. Ele olhando aquela multidão a qual ele ia ter que tomar conta daquelas pessoas de Israel, a qual Moisés deixou. A palavra de Deus diz que no capítulo 1, versículo 6, o Senhor falou para Josué: Josué, somente esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, quando a gente levanta um propósito para o Senhor, o inimigo se levanta contra nossas vidas de qualquer maneira. A nossa esposa que está do nosso lado começa a brigar, o esposo que está do nosso lado começa a brigar, o filho começa a nos ofender, o amigo, o vizinho que mora do lado começa a querer falar da tua vida.
Mas aquele que clama ao Senhor, aquele que pede um milagre para o Senhor, o Senhor sempre segura pela mão dele. Josué, quando ele chegou ali na cidade de Jericó, quando ele chegou naquela cidade, ele viu aquele imenso muro, a qual estava tampando todo o canto da cidade, a qual qualquer saída que tinha, qualquer entrada que tinha para entrar naquela cidade, para entrar naquele lugar, a qual era uma cidade santa, a qual era uma terra santa. A palavra de Deus diz que estava fechada em todas as bandeiras. Mas só que Josué, somente ele olhou para o céu e começou a clamar ao Senhor. E o Senhor falou para ele fazer um propósito. Durante 7 dias, rodear aquela cidade. Durante 7 dias, pegar 7 sacerdotes, pegar 7 chifres de ovelhas e fazer de buzina, e começar a rodear, começar a dar volta sobre aquela cidade. A palavra de Deus diz que Josué, no primeiro dia, ele acordou de madrugada, se levantou da tenda dele e pegou aqueles 100 sacerdotes, e foi a primeira tentativa da obra dele, a qual ele tinha para fazer naquele lugar. E ali ele falou para aqueles sacerdotes, a palavra de Deus diz, no capítulo 6, que ele chegou naqueles sacerdotes, olhou para cada um e disse: nós somente vamos dar a volta. Não vamos falar nada, não vamos gemer, não vamos gritar, só vamos ficar em silêncio. O servo do Senhor, quando ele levanta o propósito com Deus, quando vem as aflições, ele tem que ficar em silêncio. Ele tem que ficar quietinho, sabe por quê? Para quando a vitória vir com sabor de mel. E ali Josué pegou o segundo dia, levantou de madrugada novamente, e foi com aqueles sacerdotes. E assim foi o terceiro dia. E assim foi o quarto dia, e assim foi o quinto dia, e assim foi o sexto dia. Mas no sétimo dia, Josué se levantou com aqueles sacerdotes, começou a rodear, rodeou a primeira, rodeou a segunda, rodeou a terceira, rodeou a quarta, rodeou a quinta, rodeou a sexta, e na sétima vez, quando ele começou a clamar com aquele povo, quando ele começou a pedir com aquele povo, quando ele começou a tocar a buzina com aqueles chifres, o templo do Senhor se abriu, o céu do Senhor se abriu, e aqueles muros caíram, e ali ele conseguiu entrar sobre aquela terra de Moisés. Josué, ele não temeu ao inimigo. Josué, ele não olhou para o inimigo a qual queria derrubar ele, a qual queria desanimar ele. Não, Josué olhou para frente e falou que ia até o final. A palavra de Deus diz que Moisés, quando ele estava na beira do Mar Vermelho, ali quando ele estava naquela ponta, ele olhou para um lado, olhou para o outro e começou a clamar a Deus, começou a perguntar para Deus o que ele ia fazer, e o Senhor mandou ele caminhar, mandou ele marchar. Levanta-se e marche. O servo de Deus, ele não tem que ficar sentado esperando a bênção dele chegar na mão dele, não. Ele tem que levantar e marchar, porque quando ele marcha, o inimigo cai. Quando ele se levanta, o inimigo desiste. Quando ele se levanta, o inimigo derrama. Quando ele se levanta, o inimigo não aguenta. Quando ele clama, o Senhor fala que está do lado dele. Ele não olhou nem para a direita nem para a esquerda. Quando o Senhor mandou ele fazer um propósito com ele não pensou 2 vezes
disse não. Ele falou, eu vou fazer, vai doer, mas eu vou fazer, eu vou morrer até o fim, porque eu sei que no final eu vou conseguir a minha vitória. Eu não sei, irmão, como tu entrou nessa noite, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o que tu está pedindo para Deus, mas eu te falo uma coisa nessa noite: começa a clamar a Deus, porque o teu clamor vai gerar milagre, o teu clamor o Senhor vai ouvir, o teu clamor o Senhor vai te abençoar. O Filho de Deus é espinhoso aonde ele passa, mas ele não fica calado. Ele não fica calado, sabe por quê? Ele sabe que se ele ficar calado, o inimigo vai querer começar a se apossar da vida dele. Se ele começar a ficar sentado, esperando, ele sabe que o inimigo vai querer derrubar ele. O servo de Deus, ele tem que ser um verdadeiro adorador. Ele tem que se levantar, ele tem que jejuar, ele tem que orar, ele tem que fazer propósito. Sabe por quê? É no teu propósito que o Senhor te abençoa. Josué, o Senhor falou para ele, quando aquele muro caísse, Josué ia entrar naquela cidade e não ia ficar nenhuma alma, só ia ficar Rabi. Mas por que, irmão Júlio? Eu não estou entendendo. No capítulo 2 diz que Rabi era uma mulher da vida, era uma mulher que tinha muitos homens, era uma mulher que se deitava com muitos homens. Mas quando o Senhor mandou Josué enviar 2 espiões dele naquela terra santa, para olhar como que estava aquela terra, para ver se aquela terra já estava fortífica, para ver se aquela terra já estava mamando, já estava tendo leite e mel, para ver se aquela terra já estava sendo abençoada por Deus, ele mandou 2 espiões. E quando aqueles 2 espiões entrou dentro daquela cidade, a palavra de Deus diz que aquela mulher Rabi guardou aqueles 2 espiões dentro da casa dela, guardou aqueles 2 espiões, porque o inimigo se levantou naquela cidade quando ficou sabendo. O servo de Deus, quando ele entra num lugar, a palavra de Deus, ela diz que ele é muito olhado pelos seus inimigos. O servo de Deus, quando ele passa por uma rua, o inimigo começa a olhar ele. Se a mulher está vestindo com um saião, está vestindo com uma roupa de Deus, se o servo de Deus está com uma gravata, com uma roupa social, é motivo de zombaria para aqueles nas ruas. Onde que ele passa, o inimigo se levanta e começa a zombar na cara dele. Nossa, você que estava todo dia na balada comigo, hoje está de Bíblia na mão. Você que estava no barzinho comigo bebendo, hoje está de Bíblia na mão, querendo dar um de santo, querendo dar um de adorador, querendo dar um de crente. Mas só que Deus diz: você pode ser louco para o homem, mas sábio para mim. A palavra de Deus diz no capítulo 4 de Mateus que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Irmão Júlio, eu não estou entendendo o que você está querendo falar comigo. Não viva só querendo saber de bênção, mas sim venha buscar a tua vida espiritual, mas venha sim se consertar com o Senhor. Para tu entrar naquela terra santa, tu vai ter que se consertar, porque senão nem da porta tu passa. O servo do Senhor, ele primeiro teve que se consertar para ele conseguir entrar naquela terra. A palavra de Deus diz no capítulo 5, no versículo 13, quando Josué colocou o pé ali na terra de Jericó, começou a observar aquela terra bonita, aquela terra abençoada. Ele começou a olhar, e ali um anjo do céu desceu e falou para Josué: Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu está colocando os teus pés é um lugar santo. Eu digo a